Os destaques desta edição. Em confronto com a polícia, 4 bandidos são mortos quando realizavam assaltos após roubarem carro no Armando Mendes. Eles foram abatidos nas proximidades do Terminal 5, na Zona Leste. Envolvidos com drogas, homem é executado no bairro do Japim. No Novo Israel, o outro foi morto com 3 tiros dentro de casa. Corpo esquartejado encontrado nas matas do Tarumã. Preso suspeito de matar mulher a facadas em quarto de motel no centro da cidade. Ela era casada e tinha 4 filhos. O marido reconheceu o corpo no IML. IPAM identifica responsáveis por desmatar 99 mil hectares no sul do Amazonas e região metropolitana. Satélite da NASA registra concentração de fumaça e queimadas em Rondônia e Amazonas. Governador anuncia a promoção de 975 praças de oficiais, superando 3 mil só este ano. 4 vereadores e suplentes têm mandatos cassados por fraude em candidaturas. Governadores do Norte são coniventes com desmatamento, diz Bolsonaro. Câmara aprova projeto que permite posse de arma em toda propriedade rural. Senado retira trechos sobre trabalho aos domingos e aprova a medida provisória da liberdade econômica. Venezuela inaugura embaixada na Coreia do Norte. Fora de Guantánamo. Trump ameaça libertar jihadistas europeus presos na Síria e em seus países de origem. É o Jornal da Manhã, 60 anos no ar, que começa agora. 5h47. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Aramã FM em Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM em Altaças. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupanho e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Novo Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altaças. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Choveu em áreas isoladas no início da madrugada, dentro da previsão de 20 milímetros do clima-tempo. A temperatura que é de 25 graus no momento no sítio histórico da cidade terá máxima de 35 graus Celsius, ou seja, mais um dia de muito calor. A umidade do ar é de 71%. Os ventos estão calmos com 10 km/h de velocidade. Quinta-feira, 22 de agosto. Chegamos aos 234 dias do ano e faltam 131 para terminar 2019. Dia de Nossa Senhora Rainha. Também o dia do Superpiso Educacional e o Dia Mundial do Folclore. O Dia do Folclore Brasileiro foi definido oficialmente através do Decreto de Lei número 56.747 de 17 de agosto de 1965, aprovado pelo Congresso Nacional. A partir de então, conforme definia a lei, o dia 22 de agosto passou a ser celebrado como Dia do Folclore em todo o país. O Rio Negro desceu mais 5 centímetros de seu nível em relação ao mar e estava ontem em 27 metros e 19 centímetros. A vazante já chegou aos 2 metros e 23 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1942, o Brasil declara guerra à Alemanha, Japão e Itália. 1985, voo da British Air Tours 28M sofre um incêndio no motor durante a decolagem no aeroporto de Manchester. Os pilotos abortam, mas devido a procedimentos ineficientes de evacuação, 55 pessoas morrem, principalmente por inalação de fumaça. Em 2013, a explosão do foguete brasileiro VSL-1V3 no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, mata 21 técnicos civis. 2017, naufrágio da embarcação a motor BM Capitão Ribeiro no Rio Xingu, imediações da vila de Mariuá, causando a morte de pelo menos 23 pessoas. 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao Alberto Peregrini, que traz as primeiras informações desde as ruas da cidade. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, um acidente grave já aconteceu no início da madrugada, uma colisão envolvendo 2 carros na Recife ou Maripiranga, como queiram, e a rua Salvador Peregrini. Tinha muito carro de polícia ali.
Pois é, Paulo, cruzamento onde as pessoas assim na madrugada costumam passar, né, Paulo, em altíssima velocidade. Não é a primeira vez que nesse cruzamento tem acidentes na madrugada. Eu lembro com uma moto dessas de 1000 cilindradas que quase tora um carro no meio, matando o motoqueiro naquela ocasião. Hoje também mais um acidente, aí a Maripiranga, Paulo, sempre na madrugada, a velocidade dali impera, muita velocidade realmente naquele cruzamento onde tem vários acidentes, principalmente na noite e madrugada. Peregrino, tivemos muitas mortes, mas quero destacar aqui a prisão ontem do homem suspeito de matar aquela mulher em quarto de motel. O detalhe é que ela era casada, não é, Peregrino? Era casada, Paulo Guerra. Ontem o marido foi reclamar o corpo, até o começo da manhã ainda era um mistério. A Delegacia Especializada de Homicídio e Sequestro já trabalhava firmemente. Nós já dizíamos aqui que nas próximas horas o homem que matou aquela mulher seria preso, já que as equipes da polícia estavam na rua, e assim foi feito, Paulo. Ele foi preso, né? O marido estava lá no IML para reclamar o corpo, foi mostrado o vídeo a ele não conhecia o homem que matou a sua esposa. Pois é, mas ele foi preso lá no bairro do Alvorada, já está devidamente engaiolado, Peregrine. E só para finalizar, Peregrine, aqui nós estamos com o tempo hoje um tanto quanto exprimido. Muitas matérias aqui em confronto com a polícia. 4 bandidos são mortos quando realizavam assaltos. Eles roubaram um carro primeiro, não é, Peregrine? Roubaram primeiro um carro, Paulo, um Fiat, um Chevrolet Agile. Eles roubaram esse carro e depois começaram a cometer arrastões na área da zona leste da cidade, começando pelo bairro Armando Mendes. Quando já estavam nas proximidades do Terminal 5, foi interceptado pela Rocar. Os policiais pediram para que eles parassem, eles não pararam e começaram a disparar contra a viatura. A polícia revidou e eles foram mortos, Paulo Guerra, em confronto com a polícia. Foram 10 celulares recuperados. Eles já haviam roubado, tão somente na noite de ontem, Paulo, 10 celulares. Peregrino, o transporte coletivo da cidade funciona sem nenhuma normalidade. Sem nenhuma normalidade, tudo tranquilo, Paulo. Já passamos nas garagens, conforme a tua orientação, na garagem da Global, na garagem também da União Cascavel. Você pedia também para trazermos notícias em relação ao transporte alternativo. Ontem houve a primeira parte do pagamento, né, Paulo? O pagamento que estava atrasado há praticamente um mês, o pagamento que é para ser pago toda quarta-feira por parte do Cinetrão. O dinheiro da bilhetagem foi pago uma parte ontem, a segunda parcela será paga na sexta-feira. Conversava agora há pouco com o Varley Batata, que foi um das pessoas que conversaram com o prefeito, que foi até o prefeito atendeu, ele pediu para que nós agradecêssemos aqui a presença do prefeito, a ação do prefeito nessa situação, já que a possibilidade de paralisação era certa, Paulo Guerra, para o dia de hoje, mas ontem foi pago e está tudo tranquilo. Tá bom, Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. 5h54 em Manaus. A Assembleia Legislativa convocou o Orsínio Rufino de Oliveira, presidente do consórcio Oliveira, ATEM, e do Conselho de Administração da Amazonas Energia, para as 10 horas do próximo dia 9 de setembro comparecerem ao plenário da Assembleia para esclarecer a Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento sobre os contratos de execução de obras do programa Luz para Todos. E o presidente dessa comissão é o deputado Silésio Campos. E eu converso com ele nesse instante. Deputado, o senhor está preocupado com Luz para Todos? Ele corre risco de sofrer algum problema aqui na região? Bom dia, ouvinte da difusora, Paulo Guerra. O detalhe é o seguinte: nós realizamos uma audiência pública no dia 28 de maio, que foi ratificado pela Coordenação Nacional do Luz para Todos, como também com todos os órgãos de controle e fiscalização que estiveram presentes na Assembleia Legislativa. E no dia 28 de maio, foi afirmado pelo diretor da empresa, o senhor Radir de Oliveira, que a Nonatrans, que tem 250 milhões em caixa, teria o reinício das obras em junho de 2019. E que, na verdade, seria apresentado um plano de execução de obras até julho, e que este plano não foi apresentado. Estamos já em agosto, os apagões
são frequentes, o serviço de má qualidade que não atende os requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia é uma constante em vários municípios, em Itacoatiara, Iranduba. Agora o que aconteceu aí com Iranduba, que quase 15 dias sem energia, as comunidades que estão atendidas pelo Luz para Todos não está ocorrendo a limpeza das áreas de servidão, como também até o presente momento, esta empresa que em abril agora de 2019 assumiu oficialmente, depois da privatização, os 62 municípios com 900 mil clientes. Então, o programa Luz para Todos, que foi prorrogado até 2022 pelo decreto 9357, necessita urgentemente, porque não é falta de recursos, é falta de planejamento da empresa. E por isso, apresentamos agora, na ausência da resposta, em junho, apresentamos agora a convocação que foi aprovada por todos os deputados, e vai acontecer essa audiência pública no dia 10 de setembro, às 10 horas, na Assembleia Legislativa, com a presença do presidente do consórcio Ossínio Oliveira, e como também convocamos o Conselho de Administração da Amazonas Energia, tendo em vista que apagões que estão ocorrendo é um desrespeito com os 900 mil clientes e, sobretudo, também a continuidade do programa Luz para Todos, que é um programa que foi prorrogado até 2022 e necessita com urgência ser dado a sua continuidade. Então, convido a todos, para se fazerem presente no dia 10 de setembro, às 10 horas, na Assembleia Legislativa. Ainda um outro problema relacionado com os funcionários da Eletrobras, não é, deputado Sinésio Campos? E para serem reintegrados aos quadros depois dessa privatização. Exatamente, Paulo Guerra. É bom comunicar que o próprio Ministério do Trabalho pediu a reintegração dos servidores concursados que depois da privatização, sem critério nenhum, sem levar em consideração nenhum critério de tempo de serviço, de idoneidade, a empresa simplesmente demitiu de forma absurda, e agora a Justiça pediu para sua reintegração. Então isso também é uma das questões que vamos discutir e debater, porque eu entendo que uma empresa que foi privatizada, mas é uma concessão pública. O Estado brasileiro não deixou de ter as suas prerrogativas de acompanhar e monitorar, e que pode exatamente até suspender esta concessão se não for prestado um serviço de qualidade. E hoje, esta empresa que agora assumiu nesse consórcio aqui no Amazonas, não prestou esclarecimentos e nem deu um plano de trabalho de execução de obras, nem para a ANEEL, nem para o Comitê Nacional do Luz para Todos, e muito menos vem prestando esclarecimento para a Assembleia e para a população do Amazonas. Então, é algo que nós não vamos deixar em branco, tendo em vista que são cidadãos e cidadãs amazonenses que precisam e necessitam de serviço de qualidade. É a empresa que deva tratar esses 900 mil clientes como clientes e não alguém que fica pedindo o favor. E mais também um tema que nós vamos abordar são aumentos depois da privatização da tarifa absurda de energia que a população do estado do Amazonas está pagando. Então, vamos discutir tarifa, a reintegração que a Justiça já determinou dos servidores concursados, a continuidade do Luz para Todos e, acima de tudo, a explicação dessa empresa, o porquê de tanto apagão que está ocorrendo na sede dos municípios e nas comunidades. E isso tudo vai acontecer no dia 10 de setembro, às 10 horas, na Assembleia Legislativa. E aprovamos ontem, por unanimidade, Paulo Guerra, por todos os deputados da Assembleia que também sentiram de acordo para que pudéssemos realizar essa audiência pública. O Jornal da Manhã acaba de ouvir o presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos. Deputado, muito obrigado pela entrevista e um bom dia de trabalho para o senhor. Um bom dia a você e a todos os nossos ouvintes.
6h01. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Banaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, Beruri. Rádio Web Mais Top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga Largo do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. 6h02, 25 graus de temperatura. O tempo é claro no momento em Manaus. Nós temos informações lá de Urucará com o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria Regional da SEDUC em Urucará, através do Centro de Educação de Tempo Integral Pedro Falabella, estará realizando nesta sexta-feira, 23 de agosto, o evento cultural intitulado A Arte que Canta a Vida. Aproximadamente 580 estudantes do ensino médio estarão participando do projeto. A coordenação afirma que o objetivo principal é exercitar a língua estrangeira com ênfase na música, nos aspectos qualitativos e culturais desses idiomas. Além disso, possibilitar aos estudantes do SET a oportunidade de praticar o inglês e o espanhol, dando-lhes uma melhor visão linguística. O projeto incentiva a arte, a cultura e o aprendizado escolar dos alunos. A ação conta com o apoio da gestão escolar, Grêmio Estudantil, a APMC, professores e comunidade local. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. A Amazonas Filarmônica sobe ao palco do Teatro Amazonas nesta quinta-feira às 20h para homenagear o maestro Cláudio Santoro com a apresentação de 3 obras, as sinfonias número 1 e número 6 e a Brasiliana. O concerto terá regência do maestro Marcelo de Jesus. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas ofertará 1.700 vagas para 8 cursos de qualificação profissional na modalidade de ensino à distância. As inscrições serão feitas online nesta sexta-feira das 8 às 17 horas ou enquanto houver vagas. O candidato interessado deverá acessar o link www.cursos.setam.m.gov.br e preencher o formulário para realizar a sua inscrição. A idade mínima para cursar EAD é 16 anos. A Vara do Trabalho de Lábrea realizará entre hoje e o dia 29 atendimento da Justiça do Trabalho itinerante nas cidades de Tapauá e Canutama. As audiências serão conduzidas pela juíza titular da Vara do Trabalho de Lábrea, Carolina de Souza Lacerda Aires França. O atendimento no município de Tapauá ocorrerá hoje e amanhã no Fórum de Justiça da Comarca da cidade. O atendimento no município de Canutama ocorrerá entre os dias 26 e 29 também no Fórum de Justiça da Comarca daquela cidade. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e a Secretaria de Estado de Administração realizarão hoje e amanhã a 5ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa no Amazonas, no Parque Municipal do Idoso. Na programação, especialistas vão discutir política de segurança pública, educação, saúde e esporte e lazer. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Prefeitura de Manacapuru intensifica o apoio e investimentos na piscicultura e estimula a prática da criação de peixes em cativeiros. O prefeito Beto D'Angelo acompanhou uma equipe do SEBRAE em uma vistoria técnica, onde foram realizadas a prática de manejo, biometria e transferência das matrizes de pirarucu em uma das propriedades que receberam os incentivos da Prefeitura de Manacapuru com a escavação de tanques. A atual gestão do município vem realizando um serviço pioneiro em parceria com os produtores, com o objetivo de alavancar o ramo da piscicultura. Somente nos últimos 2 anos, mais de 70 tanques para a criação de peixes em cativeiro foram escavados na zona rural de Manacapuru. Durante a visita, o prefeito Beto D'Angelo disse que com este incentivo ofertado pela Prefeitura de Manacapuru, que hoje conta com sua própria patrulha mecanizada, é possível baratear o custo ao piscicultor na escavação dos seus tanques e assim fomentar essa área da piscicultura que vem crescendo em Manacapuru. E a expectativa é de que, muito em breve, o município venha a tornar-se um dos maiores criadores de peixes em cativeiro do estado do Amazonas. Bem, Paulo, na escuta do Jornal da Manhã estão os mecânicos Foguinho e Zé Pretinho na oficina, 2 amigos do bairro da Correnteza. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Com o tema Ouvidoria Contemporânea, Governança, Cidadania e Inovação,
e com a presença de dezenas de autoridades, a Ouvidoria Geral do Tribunal de Contas do Estado realiza nesta quinta e sexta-feira o terceiro simpósio nacional de ouvidorias com a presença de mais de 400 participantes. O evento no auditório da Corte de Contas reúne personalidade do cenário jurídico do país envolvidos com as ouvidorias. Entre autoridades previstas para palestrar no simpósio estão o ouvidor-geral da União, Valmir Gomes Dias, e o corregedor-geral da União, Gilberto Valer Júnior. Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal em crianças menores de 2 anos, a Prefeitura de Manaus vai realizar no período de 26 a 31 deste mês a semana de intensificação vacinal em todas as unidades de saúde da rede municipal. Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, Manaus tem sido referência em suas metas vacinais como contra a gripe e o sarampo. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde e Ciência irá promover essa ação. De segunda-feira, dia 26, a sábado, dia 31, sábado será o dia D, nós teremos a semana de intensificação vacinal para crianças até 2 anos. E o pai ou a mãe que levam a criança, se estiverem desatualizados nas suas carteiras, nas suas cadernetas de vacina, poderão ser vacinados também. Eu devo registrar aqui algumas coisas boas. É que nós tínhamos um público-alvo no sarampo que o Ministério da Saúde estipulava em 90%, nós chegamos a 103%. E do mesmo modo, nós sempre nos colocamos como aquele município que mais rapidamente cumpriu as metas já em 2 governos estabelecidos para a vacinação pública. Portanto, vamos lá, estarei junto e chamo todo mundo que está nessa faixa, ou seja, os pais responsáveis por crianças até 2 anos de idade. Se estiverem eles em atraso, tragam sua caderneta, comprovado que estão precisando de vacina, serão vacinados também. Vacinação pneumocócica, vacinação contra tudo que você imagine. É vacinar mesmo. A chefe da divisão de imunização da Ciência, enfermeira Isabel Hernandes, informa que atualmente a cobertura vacinal em Manaus chegou a uma média de 85% e, por isso, a Prefeitura está organizando estratégias que possam ampliar essa cobertura. O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas condenou o promotor de justiça afastado da via Evandro Costa Carramanho a pena de 4 anos e 3 meses de reclusão. A mesma decisão atingiu Ednelson da Silva Oliveira, que atuava como assessor, com ambos sendo condenados como incursos do artigo 316 do Código Penal, que atribui pena de 2 a 8 anos e multa para os que exigem para si ou para outra indireta ou indiretamente vantagem indevida. Conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público, o promotor afastado e o assessor tentaram extorquir R$400 mil do ex-prefeito de Quari, Arnaldo Mitoso. A prática delitiva ocorreu no ano de 2010 e o mesmo valor foi pedido a secretários municipais, dentre os quais o secretário de Finanças, que, conforme os autos, gravou uma reunião na qual a extorsão foi comprovada. Davi Evandro Costa Carramanho foi condenado a 4 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento de multa. Ednelson da Silva Oliveira foi condenado a 2 anos e 9 meses de reclusão e também ao pagamento de multa. Os réus podem recorrer em liberdade, no entanto, por decisão do Pleno do Tribunal de Justiça, os passaportes de ambos deverão ser recolhidos. José Neto parabeniza vereadores do interior que participaram de curso de formação na Escola do Legislativo e recebe alunos de uma escola pública de Manaus. Informações com o repórter J. Rai. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Josué Neto, parabenizou ontem os vereadores que concluíram o curso de formação em atividade legislativa ministrado pela Escola do Legislativo Senador José Lindoso, pertencente à ALEAN. Essa é a 4ª turma que conclui o curso, que nessa edição teve a participação de parlamentares dos municípios de Novo Airão, Beruri, Barcelos, Envira, Maraã, Silves, Itapiranga, Juruá e São Paulo de Olivença. No total, 25 vereadores participaram do curso, que ofereceu aulas de português instrumental, técnica legislativa, conduta ética no serviço público, noções básicas de orçamento público, formatação de documentos de acordo com as normas da ABNT e noções de processo legislativo, além do processo de tramitação e técnica legislativa praticados em todos os departamentos da ALEAN. Para Josué Neto, todos os alunos a partir de agora estão aptos a aplicar nas câmaras municipais os conhecimentos adquiridos para que padronizem os processos, melhorem os seus trabalhos e, consequentemente, o atendimento à população do interior. O presidente da ALEAN também ressaltou que o curso
não somente qualifica essas pessoas, mas aproxima os legislativos municipais do parlamento estadual e é um benefício para todos. E como parte do programa de integração desenvolvido pela Escola do Legislativo, o deputado Josué Neto recebeu 60 alunos da Escola Estadual Sebastiana Braga, localizada no bairro Cidade Nova. Durante o encontro com o presidente da Assembleia Legislativa, os estudantes trocaram ideias sobre política, projetos e também fizeram perguntas a Josué Neto sobre o Fundo Amazônia e a perda de investimentos internacionais sofrida pelo Brasil nos últimos dias. Pela primeira vez, um município amazonense está entre os que mais devastaram a floresta, que é o caso do município de Apuí, né? E isso foi tema que a gente conversou aqui, debateu. Josué Neto também ressaltou que tem trabalhado para aproximar o poder legislativo da população amazonense e que o diálogo com jovens faz parte dessa iniciativa. Graças a Deus temos conseguido isso, de aproximar o legislativo, a nossa casa, cada vez mais à população, sejam em grupos de idosos, sejam com profissionais liberais, profissionais do setor público, servidores públicos, sejam alunos de escolas ou privadas ou públicas, mas a Assembleia tem essa vontade, esse perfil, né, já de muitos anos, e a gente só tem tentado cada vez mais avançar nesse sentido, porque essa casa aqui é uma casa que está aberta para a população e que nós, dentro do nosso trabalho, pretendemos sempre levar os anseios, as necessidades da sociedade. 6h15 em Manaus. O juiz Túlio de Oliveira Dourinho, que responde pela primeira vara da comarca de Iranduba, determinou a soltura do vereador Kellyson Diebe, do MDB, que estava preso desde o dia 8 deste mês, quando foi deflagrada no município a Operação Avarícia, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Kellyson Diebe é acusado pelo Ministério Público Estadual de participar de um esquema de propina e corrupção montado na Câmara Municipal de Iranduba para vender a aprovação de projetos. Segundo a decisão do juiz Túlio Dourinho, o Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de liberdade provisória feito pela defesa do vereador. Kellyson Diebe, no entanto, vai ter que cumprir medida cautelar que o proíbe de manter contato com testemunhas dos fatos que estão sob investigação. Por sua vez, o vereador Jackson Pinheiro, do PMN, que também foi preso durante a Operação Avarícia, segue em uma unidade prisional do Estado. A juíza da 37ª Zona Eleitoral, Kepler dos Santos Gomes, cassou os mandatos de titulares e suplente do Partido Liberal, o antigo Partido da República, o PR, nas eleições de 2016 por fraude no registro de candidaturas. A decisão motivada por ação de impugnação de mandato proposta pelo Ministério Público Eleitoral, publicada no Diário da Justiça Eletrônico na edição desta quarta-feira. Pela decisão foram cassados os mandatos dos 4 vereadores do PL da Câmara Municipal de Manaus: Edson Bentes de Castro, o sargento Bentes Papinha, o vereador e segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, Fred Mota, a vereadora Mirti Salles, que assumiu a vaga da deputada estadual Joana Dark, e o vereador Cláudio Proença. Os 4 vereadores foram condenados à inelegibilidade por 8 anos. De acordo com uma decisão, o partido burlou a legislação eleitoral, que assegura o percentual mínimo de 30% e o máximo de 70% para a candidatura de cada sexo. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas identificou em uma semana os responsáveis por desmatar 99.869,8 hectares no sul do estado e aqui na região metropolitana de Manaus. A detecção foi feita por meio da nova metodologia geotecnológica utilizada pelo órgão, que permite autuar os infratores sem a necessidade de operação em campo. Agora, o governo do estado está iniciando os processos para multar os donos de empreendimentos que cometeram os crimes ambientais. As análises consideram os alertas de desmatamento notificados pelo DTRB, ferramenta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A equipe do IPAM cruzou dados de empreendimentos cadastrados no sistema de licenciamento do órgão, de imóveis registrados no Cadastro Ambiental Rural e sistema de gestão fundiária. A NASA divulgou nesta semana várias imagens de satélite que mostram uma densa camada de fumaça sobre os estados de Rondônia e Amazonas. Segundo a agência do governo americano, a fumaça acinzentada no mapa é resultado das queimadas que atingem a região amazônica desde o fim do mês de julho. As imagens feitas pela NASA ao longo do mês de agosto revelam que a fumaça formou um corredor sobre a Amazônia e está se espalhando pelo Brasil. Nos anos anteriores, a NASA afirma que o pico das queimadas era registrado pelos satélites sempre no início do mês de setembro.
O governador Wilson Lima anunciou ontem à noite a promoção de 975 policiais militares, elevando para 3.260 o número de praças e oficiais que subiram de patente no atual governo. A medida foi autorizada pelo governador durante a formatura do Comando Geral da Cooperação no bairro de Petrópolis. O chefe do executivo antecipou ainda que outras medidas de valorização aos policiais já estão sendo tomadas. Determinei o comandante da Polícia Militar que comece a fazer o estudo da lei de cursos e estou encaminhando para a Assembleia Legislativa a mensagem para a inclusão do porte de arma na carteira dos policiais. Polícia. O homem identificado como Carlos Marquim Mota Nascimento foi preso suspeito de ter matado a facadas Maria de Lourdes Palheta Costa, de 42 anos. Ele foi detido nesta quarta-feira por policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O crime aconteceu na noite de terça-feira em um quarto de motel no centro de Manaus. O homem foi preso em uma casa no bairro Alvorada, na zona centro-oeste. Peregrino, essa mulher era casada e tinha 4 filhos, e o marido foi quem reconheceu o corpo lá no IML. Ontem, por volta de meio-dia, Paulo, foi ele quem reconheceu o corpo e fez todos os procedimentos para liberar o corpo da esposa, que foi encontrada morta no quarto de motel por outro homem. Pois é, vamos saber a motivação desse crime. Hoje esse homem já foi interrogado, hoje ele vai se apresentar. Essa apresentação é que é linda, né, Peregrino? Pois é, será apresentado à imprensa, isso é muito bom, Paulo, para que toda a comunidade saiba, toda a cidade saiba a cara, veja bem a cara do assassino. A cara dele já está estampada, Peregrino. Que bom. Peregrino, e o trânsito da cidade nesse instante, como é que está? Nesse momento, Paulo, a via mais procurada da cidade, a Avenida Grande Circular e também a Avenida André Araújo, bem como a Alameda Costa Ferreira em direção ao centro da cidade. Semáforos por onde já passamos, todos estão funcionando, não tivemos nenhum acidente registrado nessa área aqui. O acidente registrado agora pela manhã já foi noticiado aqui no Jornal da Manhã, Paulo, quando você trouxe a informação de um acidente forte, um acidente grave no cruzamento da Rua Salvador com Mário Ipiranga. Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra. O que aconteceu é que o pronto-socorro 28 de agosto recebeu uma pessoa vítima de agressão física, e as informações dão conta de que esses homens se desentenderam em um terminal, no terminal 2, no bairro de Cachoeirinho. Os dois parece que já tinham uma rixa e lá começaram a brigar, e um deles bateu com a cabeça na sarjeta e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste. Paulo Guerra, o homem deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. As informações dão conta de que a paulada foi desferida por sua amada. E mais do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa foi atropelada, era por volta de 19h20, quando uma senhora de 29 anos de idade foi atropelada na Alameda Costa Ferreira por uma motocicleta que descia a Alameda em alta velocidade. As informações dão conta de que a senhora foi atravessar a rua e a moto pegou em cheio nela. O motoqueiro também caiu, ficou estirado no chão e foi levado também ao pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo, ocorrência de destaque, uma paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que esse homem levou essa paulada após uma briga. Não se sabe ainda o motivo da briga, entretanto o homem deu entrada em estado grave no pronto-socorro Platão Araújo. Era por volta de 21h30, era a noite de ontem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, também do pronto-socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. A informação diz que essa briga aconteceu, Paulo Guerra, nas proximidades do Terminal 4, ali no Complexo do Mutirão, no conjunto Amazonino Mendes. Dois homens brigaram pelo amor da mesma mulher. As primeiras informações dão conta de que ele chegou na casa da namorada e ela já tinha outro e disse para ele ir embora. Ele não gostou, foi para cima e por muito pouco a situação não acaba
em morte. Um adolescente de 17 anos foi apreendido por policiais da 19ª SICOM. Ele ameaçou a ex-namorada e roubou o celular de sua amada. O fato aconteceu por volta das 11 horas da manhã de ontem. Segundo as informações do PM, o adolescente foi até a casa da ex-namorada, que também tem 17 anos, e a encontrou com um novo namorado. Inconformado, o jovem iniciou uma discussão com o rapaz e fez ameaça a ele com uma faca. A polícia foi chamada até o local e deteve o rapaz aí de 17 anos, que estava transtornado após saber que sua namorada já tem outra. Ele é muito novinho, ainda vai se acostumar com essa situação. Se serve de consolo para ele, essa lapada que ele levou aí não vai ser não é a primeira e nem vai ser a última. Com certeza, ao longo de sua vida amorosa, ele terá outras decepções. Ele estava armado com uma faca daquela estilo de cortar pão quando foi apreendido pela polícia, que evitou aí o pior, quem sabe até um homicídio. Ele estava transtornado porque viu sua amada nos braços de outro homem. Olha, adolescente, essa não vai ser a última vez. Eu tô prevendo aqui a tua vida, outras situações como essa deverão acontecer. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O passarinho da morte cantou alto durante a noite e madrugada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, com tiros na cabeça. Um homem foi barbaramente assassinado no bairro do Japim, mais precisamente na rua São Sebastião. Um homem em uma moto preta, ainda não identificado, chegou e disparou 4 tiros na vítima. As primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver com o acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Foram 4 balaços na cabeça da vítima. Bairro Novo Israel. Tudo parecia tranquilo no bairro Novo Israel na noite de ontem. Mais uma vez, o Flamengo dava um show. A televisão, todo mundo estava assistindo o jogo do Flamengo. Nessa mesma hora, acontecia um crime. Bandidos entraram na casa, chegaram perto da vítima e dispararam. 1, 2, 3, 7. 9 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Quando o IML chegou, o segundo gol de Bruno Henrique fazia a maior torcida do mundo fazer a festa, fazendo inveja aos torcedores dos outros times. Mais uma vez o Mengão deu show na Libertadores. E nessa mesma hora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 4 homens que trocaram tiros com a polícia foram mortos. E tudo aconteceu assim. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 4 homens, 4 bandidos, armados com revólver calibre 38, armados com pistolas, resolveram tomar um carro de assalto, um Agile branco, e depois de tomarem esse carro de assalto, saíram pelas ruas da zona leste da cidade, fazendo arrastão. Já haviam roubado 9 celulares, estavam pelas ruas do bairro Armando Mendes, e quando foram interceptados pela polícia, a viatura da Rocan pediu para que eles parassem. Eles não pararam e começaram a empreender fuga. A polícia foi atrás, era o carro na frente e a Rocan atrás. Quando chegou nas proximidades do Terminal 5, os 4 bandidos atiraram para matar os policiais. Os bandidos queriam matar os policiais. Os policiais, para não morrerem, revidaram os tiros. O resultado do tiroteio, o resultado da troca de tiros. 1, 2, 3,
4 bandidos morreram! Os bandidos morreram! Após cometerem arrastões, após estarem ameaçando as pessoas, após roubarem 9 celulares, após tentarem matar os policiais da Rocan, os bandidos levaram a pior e partiram desta para outra vida. As informações dão conta, Paulo Guerra, que eles foram levados ainda ao pronto-socorro João Lúcio, onde não resistiram aos ferimentos. E morreram. Houve também, Paulo Guerra, o encontro de um cadáver. A difusora já informara ontem em sua programação, no Giro de Notícias. O Fred Lobão e a Larissa já estavam trazendo a informação no fim da tarde de ontem, que o homem foi esquartejado e o corpo encontrado em mata no Tarumã. O antebraço, a mão, o pé, o braço, a canela, o joelho foram cortados. O corpo foi colocado dentro de uma mala e encontrado posteriormente. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra, de que esse corpo pode ser de um motorista de aplicativo sequestrado no último sábado. Pode ser. Ainda vamos buscar mais informações em relação a essa situação. O corpo foi encontrado esquartejado no Tarumã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 46 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte cantou para um bandido. O passarinho da morte cantou para o segundo bandido. O passarinho da morte cantou para o terceiro bandido. O passarinho da morte cantou para o quarto bandido. O passarinho da morte estava feliz, cantou para 4 bandidos a noite passada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Antes, vamos aos números da Mega Sena, concurso 2181, e o prêmio acumulou a estimativa para o próximo concurso é de 35 milhões de reais. A quina saiu para 138 apostadores, cada um vai receber R$19.778,72. A quadra paga para 8.329 apostadores, R$468,15. Os números da Mega Sena foram estes: 01, 08, 19, 33, 36 e 48. Repetindo: 01, 08, 19, 33, 36 e 48. A fase de Bruno Henrique segue espetacular. Convocado por Tite para a seleção e decisivo no último clássico contra o Vasco, o atacante encheu de alegria a torcida do Flamengo, que lutou Maracanã ontem à noite. Com 2 gols no segundo tempo, ele foi fundamental para que a equipe vencesse o Internacional por 2-0 e construísse ótima vantagem nas quartas de final da Libertadores. Na volta na próxima semana no Beira-Rio, os rubro-negros podem até perder por 1 gol de diferença para avançar à semifinal. Se balançarem a rede, podem perder por até 2. No outro jogo da Libertadores, LDU de Quito 0, Boca Juniors 3. A vitória do São Paulo por 1-0 sobre o Atlético do Paraná em Curitiba, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi a 5ª seguida do tricolor. O resultado deixou o time a 2 pontos do líder Santos e fez o técnico Cuca elogiar a postura dos jogadores. O São Paulo chegou aos 30 pontos. Outros jogos da quarta-feira: Série B, Vitória 0, América Mineiro também 0. Ponte Preta 0, CRB 1. Pela Copa Verde, Goiás 4, Brasiliense 1. Clube do Remo 3, Sobradinho 0. Atlético Acreano 2, Ipiranga do Amapá 1. E os jogos de hoje? Às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro Série B, jogam Atlético de Goiás e Brasil. Às 19h15 tem Copa Libertadores da América, com o jogo entre River Plate e Cerro Porteño. Às 21h30, pela Copa Sul-Americana, tem Corinthians e Fluminense.
Últimas notícias. O Banco Central começou a leiloar ontem os dólares das reservas internacionais para segurar o câmbio. A autoridade monetária vendeu 200 milhões de dólares à vista durante a manhã. Esse tipo de operação não ocorria desde fevereiro de 2009, ainda no auge da crise econômica global provocada pela quebra dos subprimes no mercado imobiliário nos Estados Unidos. A moeda norte-americana terminou a sessão em queda de 0,53% a R$4,0296. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE divulga hoje a prévia da inflação de agosto. Em julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,19%. Com o resultado, o índice acumula alta de 2,42% em 7 meses. A companhia aérea Passaredo anunciou nesta quarta-feira a compra da MAP Linhas Aéreas. O valor da operação não foi divulgado. Com a transação, a empresa também deve ficar com os 12 slots horário de pouso e decolagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que a MAP recebeu no mês passado da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Esses horários pertenciam à Avianca Brasil, mas a empresa teve suas operações suspensas em maio após entrar em recuperação judicial. A Passaredo deve ficar ao todo com 26 operações diárias no aeroporto paulistano. Em nota, Passaredo afirma que seu objetivo é manter todas as operações atuais da MAP, assim como todos os postos de trabalho nas bases operacionais e na sede da empresa, que é aqui em Manaus. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, elaborou um passo a passo para os candidatos inscritos no Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos do ENSEJA consultarem os locais de prova. A edição de 2019 vai acontecer no domingo, dia 25. O cartão de confirmação de inscrição traz endereço, data, local, número de inscrição, horário das provas, indicação das áreas de conhecimento e do nível de ensino, solicitação de atendimento especializado, nome social, se for o caso, e indicação da Secretaria Estadual de Educação ou do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que ficará responsável pela certificação. Venezuela inaugura a embaixada em Pyongyang, na Coreia do Norte. Vice-ministro de Relações Exteriores venezuelano participou de cerimônia e disse que países fortalecerão a aliança contra ataques e ameaça do imperialismo norte-americano. O nome do embaixador ainda não foi divulgado. Donald Trump criticou nesta quarta-feira o tom nojento das declarações da primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen, que havia considerado sua proposta de comprar a Groenlândia absurda e justificou a decisão de cancelar sua visita à Dinamarca prevista para setembro. Trump anunciou na terça-feira que adiaria uma reunião com Frederiksen prevista para dentro de 2 semanas devido à falta de interesse da dirigente europeia em vender o território. Donald Trump ameaçou nesta quarta-feira libertar em seus países de origem os jihadistas europeus detidos na Síria, se países como França ou Alemanha se negarem a repatriá-los. Durante uma coletiva de imprensa no Jardim da Casa Branca sobre o ressurgimento do grupo Estado Islâmico, o presidente americano mencionou o problema dos jihadistas estrangeiros detidos pelas forças democráticas sírias, a coalizão árabe curda, na qual Washington se apoiou para afastar o Estado Islâmico da região que controlava entre a Síria e o Iraque. Estamos retendo milhares de combatentes do Estado Islâmico neste momento. E a Europa deve se encarregar deles, disse. Os Estados Unidos não vão mantê-los em Guantánamo por 50 anos e pagar por isso, acrescentou. Lembrou também que o califado geográfico do Estado Islâmico havia sido apagado do mapa e chamou os países que combateram o grupo jihadista a fazer maiores esforços para evitar que este ressurja. CCJ da Câmara analisará no dia 27 se dá aval à PEC sobre atividades em terras indígenas. O texto prevê incluir na Constituição que as comunidades indígenas podem, de forma direta e respeitada a legislação pertinente, exercer atividades agropecuárias e florestais. A Executiva Nacional do PSDB decidiu nesta quarta-feira arquivar 2 pedidos de expulsão do partido do deputado federal Aécio Neves de Minas Gerais. A reunião aconteceu em meio ao aumento da pressão interna para que Aécio, réu por corrupção e obstrução de justiça, fosse afastado do partido. Justiça determina que Guido Mantega coloque tornozeleira eletrônica. Decisão do juiz Luiz Antônio Bonatti é a mesma que autoriza a realização da 66ª fase de Operação Lava Jato, declarada nesta quarta-feira. Defesa considera a determinação constrangimento desnecessário e ilegal, já que, segundo o advogado, Mantega demonstrou sua intenção de não deixar o país nem fugir para qualquer lugar. Juiz da Bahia, arquivação que visava proibir Bolsonaro de indicar filho para a embaixada. O juiz entendeu que a ação não é cabível porque a nomeação não foi oficializada
Bolsonaro diz desde julho que indicará o filho Eduardo para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que governadores da região norte são coniventes com o aumento do desmatamento e de queimadas na Amazônia. Sem citar nomes, Bolsonaro disse que alguns governadores não estão movendo uma palha para resolver a situação e que estão gostando disso. Tem governador, não quero citar nome, que está conivente com o que está acontecendo e bota a culpa no governo federal. Tem estados aí que não quero citar, na região norte, que o governador não está movendo uma palha para ajudar a combater incêndio. Está gostando disso. Daí afirmou a jornalista da Agência Brasil e de outros veículos na saída do Palácio do Alvorada, lá em Brasília. A cidade de São Paulo somou pelo menos 90 novas áreas de mata atlântica desmatadas nos últimos 5 anos. Relatório denuncia a derrubada de pelo menos 500 mil árvores nos extremos leste e sul do município. Os maiores responsáveis pelo desmatamento são organizações que fazem loteamentos irregulares de áreas. As áreas devastadas compõem áreas de proteção ambiental, APAs e parques naturais, que abrigam nascentes, a maior parte delas responsáveis por abastecer a empresa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, cujas águas são consumidas por mais de 5 milhões de pessoas. 6:48. O governo iniciou o processo de escolha da empresa que fará o monitoramento da devastação da Amazônia. O edital foi lançado pelo IBAMA após críticas de Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles ao INPE, instituto reconhecido internacionalmente que teve o diretor exonerado. De acordo com a série histórica dos dados do desmatamento, os alertas gerados pelo INPE vêm sendo confirmados e com muita margem. O governo federal anunciou ontem um plano para privatizar 9 empresas estatais, entre elas os Correios, que teve prejuízo de 4 bilhões de reais entre 2015 e 2016 e decidiu fechar agências e abrir um plano de demissão voluntária para os funcionários. A Telebrás, a Ceitec e a Codesp, que administra o Porto de Santos, também estão na lista de privatizações. Os deputados aprovaram o projeto que estende a posse de armas em propriedades rurais e o texto segue para a sanção do presidente. Com a aprovação, a posse fica permitida em toda a extensão de um sítio ou fazenda e não apenas na sede. O Senado aprovou a medida provisória da liberdade econômica que reduz a burocracia e muda regras trabalhistas, mas retirou o trecho que previa o trabalho aos domingos e feriados. Segundo o presidente da Casa da Via Alcolumbre, o tema voltará a ser discutido em um projeto de lei. A medida que agora segue para a sanção de Bolsonaro prevê fim de alvará para atividade de baixo risco, muda regras para registro de ponto e cria carteira de trabalho digital, entre outros fatores. 6:50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Governo iniciará estudos para decidir se Petrobras será privatizada. Folha de São Paulo. Senado retira trechos sobre trabalho aos domingos e feriados e aprova a medida provisória da liberdade econômica. O Estado de São Paulo. IBAMA publica edital para comprar novo sistema de monitoramento da Amazônia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo inclui 9 estatais na lista de privatização. Correios é uma delas. Valor Econômico. Executivo do PSB rejeita pedido de expulsão de Aécio. Estado de Minas. Paciente com suspeita de sarampo é isolado em hospital de Belo Horizonte. Jornal do Comércio. Governador do Nordeste criticam privatizações do governo federal. O Jornal do Comércio do Recife. Vamos a Fortaleza com o Diário do Nordeste. Criança desaparecida e encontrada morta. Mãe e padrasto são presos em flagrante. Lá em Porto Alegre, o 0 hora. Ataque com machadinha deixa alunos e professores feridos em escola gaúcha. As edições impressas locais a começar com o centenário Jornal do Comércio. Ignorância de Rodrigo Maia revolta. Em tempo. Maia morde a sopra a Zona Franca de Manaus. A crítica. Câmara Municipal, Justiça Eleitoral, 4 vereadores caçados por fraude. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5:45.